Então, se você não tem uma realidade dos seus números hoje, não tem esses números com boa qualidade para tomar decisão, não é? Aperta os cintos, não é? Porque vai ficar ruim. A reforma tributária chegou e quem está preparado para ela vai roubar o cliente de quem não está preparado. A cesta básica vai ficar mais cara? As empresas que trabalham com isso vão ter um custo adicional que hoje elas não têm. Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao OtimizeCast. Eu sou o Marcelo Santoro e esse é o podcast oficial do Otimize Studios. E logo de cara, hoje eu vou apresentar os dois convidados de elite que vão falar de um tema muito importante para você, empresário. A reforma tributária vai impactar o seu caixa. E para falar disso, dois especialistas. Primeiro, Plínio Reis, meu grande amigo, como é que você está? Tudo ótimo, Marcelão. Não, é uma honra poder participar aí com vocês e trazer um pouco mais de informação sobre esse tema que está deixando muita gente de cabelo em pé, que é a reforma tributária. Plinio, eu não sei se eu estou mais preocupado com quem está de cabelo em pé ou quem realmente ainda nem se preocupou em nada. Ontem eu estive com um empresário e infelizmente ele falou, não, isso não vai começar a partir de janeiro. O cara fatura 90 milhões de reais, tá? Não, isso aí vai ter... as pessoas não estão preparadas, o tempo vai mudar, vai procrastinar. Vai, Plínio? Não, infelizmente não, né? Acho que realmente o Marcelo tem razão. Pior do que quem está muito preocupado é quem não está botando fé que isso vai acontecer. Então, em menos de um mês, no dia 1º de janeiro, isso vai acontecer. Então, fiquem com a gente aí hoje, porque não vão se arrepender. A gente não é cavaleiro do apocalipse não, tá, gente? A regra tá aí, vai ter a mudança tributária e também para ajudar a gente de falar de todo o planejamento orçamentário para 2026 e os impactos no fluxo de caixa, trago a vocês o grande amigo Silvio Moura, que é controlador empresarial, controladoria empresarial. Silvião, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Marcelo, Plínio, uma honra estar aqui com vocês. Sem dúvida, não é? O fluxo de caixa das empresas vai ser impactado, mas aquele empresário que resolver, já se antecipar, fazer um planejamento orçamentário, que é uma ferramenta, por vezes, esquecida nas empresas, né, Plínio? O pessoal não cuida muito disso. Então, aquela empresa que se antever, se preocupar um pouquinho antes, que o empresário também tem essa questão, né? Deixa tudo para a última hora. Né? E ao deixar para a última hora, as coisas vão acontecer, né? Aqui não tem essa de, puxa, eu tenho dúvida se vai acontecer. Vai acontecer. Né? Pode ser que tenham adaptações no meio do caminho. Eu pelo menos entendo que algumas adaptações vão ocorrer, mas é necessário que você, empresário, esteja preocupado, sim, com essa situação e entenda, o impacto dessa mudança relevante no Brasil, que era uma mudança já esperada há algumas décadas. E necessária, né? E necessária, sem dúvida. É isso aí. E já que eu trouxe o Silvio, vou também apresentar o nosso novo parceiro, patrocinador aqui do OtimizeCast, a eConexão, uma empresa aí responsável por controladoria das empresas. Então, desde a parte do fluxo de caixa, de muitos outros produtos, todos eles voltados à parte financeira. Afinal de contas, quem não faz uma adequação, uma adaptação, não tem clareza nos números, não avança. E quando você precisa de uma consultoria para isso, nada melhor do que a eConexão do grande amigo Silvio e do grande Giovanni Colatico, também mestre mentores aí em controladoria. Seja muito bem-vindo, viu, Silvio? Agora a eConexão também. Coloca o logo da eConexão lá no fundo para nós, aqui, a eConexão. Explica um pouquinho da eConexão para a gente, Silvio, por favor. Claro. Bom, a eConexão nasce há mais ou menos uns 10 anos atrás, Marcelo, com o intuito de ser um escritório de controladoria. Então, o que as empresas têm? Né? Elas têm uma obrigação com a contabilidade, muitas vezes o escritório contábil ele é terceirizado, né? Ao invés da empresa ter um colaborador, né, lá dentro. Sim. E a controladoria nós somos na mesma linha. Né? Então, por que não terceirizar um escritório de controladoria? Ter alguém que faça isso. Então, nós nascemos com esse DNA, tanto o Giovanni quanto eu, nós temos mestrado nessa área, sim, nos conhecemos, inclusive, há 20 e poucos anos atrás, no mestrado, na PUC de São Paulo, e desenvolvemos essa empresa. Né? No começo, muito mais baseado em projetos especiais, e de uns anos para cá, voltado para atender todo o tipo de empresa, e com alguns produtos que a gente vem desenvolvendo
né, com essa vivência, com essa experiência toda, para que as empresas tenham acesso a esse tema extremamente relevante e prático, que é a controladoria aplicada aos negócios. Como é que tipo de empresário contrata vocês? Quem precisa dos serviços da E-Conexão, Silvio? Olha, tem todo tipo, né? Na verdade, todo tipo de empresa é elegível a esse serviço, Marcelo. Mas geralmente o empresário que não tem os números muito claros na sua empresa. Então ele começa a se preocupar porque a empresa começa a crescer e às vezes começa a ter alguns problemas, seja de caixa, seja problema tributário, seja problema de interpretar os números. E aí esse empresário ele nos procura e fala: olha, eu preciso ter um pouco mais de clareza nos números, não é? Vocês conseguem nos ajudar? E aí a gente entra, não é, com a ciência da controladoria para propiciar que não só o empresário, como o time dele, a equipe, tenha esse entendimento melhor sobre os números. Há um desafio muito grande, eu diria até educacional, das pessoas compreenderem os conceitos, né, e aplicarem. Né? Os conceitos estão baseados na contabilidade, mas só que muitas vezes a empresa acha que contabilidade é só uma questão tributária. Não, contabilidade é um sistema de gestão desenvolvido há mais de 500 anos, é uma ciência, portanto nós não inventamos nada, nós apenas pegamos esses conceitos, facilitamos, não é? O entendimento do empresário e do seu time, certo? E levamos essa luz, eu costumo brincar com uma lupa, não é? Põe uma lupa sobre os números da empresa para aumentar essa realidade, para que o empresário consiga enxergar o que de fato está acontecendo e, como consequência, tomar melhores decisões. É isso aí, o nosso grande amigo Giovanni. Se estamos aqui, os três hoje, tem um responsável, chama-se Giovanni Colatico, que é sócio aqui da turma, da E-Conexão, mentor do G4, e ele tem uma frase que eu gosto muito, que diz: faça o básico bem feito, que é o fluxo de caixa, um DRE estruturado e um balanço. Se você não tem isso na sua empresa, a empresa não, isso feito de forma correta, né, Silvio? Exato. A empresa não tem clareza de números, não tem clareza para onde está indo, não tem clareza para tomar decisões assertivas. E por falar em números, por falar em clareza, Plínio, eu tô vendo muitos empresários apavorados, e principalmente o porquê? Pela falta de clareza. Porque, se eu não estiver enganado, as pessoas, em geral, os profissionais que deveriam prestar essa assessoria dentro das empresas, eles não estão também preparados, eles não estão adequados ao que vem dessa modernização, dessa nova legislação. E isso tem causado um certo pânico na classe, né, nos empresários. Tô certo, essa é a leitura. E como é que você enxerga o mercado hoje? Bom, Marcelo, eu concordo contigo, é bem isso mesmo. A reforma tributária, né, hoje, ela é um assunto que está em total destaque no Brasil, mas há um tempo atrás, muitas pessoas não acreditaram que isso ia avançar. Como o Silvio comentou, a reforma tributária é um projeto que é discutido há décadas e décadas no Brasil. Só que todo mundo, quando se aprofunda nesse termo, avalia que isso é muito sensível. Então, para trocar todo o sistema tributário de um país, você mexe em vários ponteiros. E a gente está falando de ponteiros que a gente está falando de emprego, de preço das coisas, inflação, qualidade de vida do país. Então, é muito sensível. Então, todas as outras vezes que esse assunto veio para a mesa do governo, ninguém nunca passou. Então, dessa vez, ninguém apostou que a reforma tributária ia passar, mas passou. Então, esse é o ponto em que muitas pessoas, principalmente prestadores de serviço que hoje atendem as empresas, estão começando a ir atrás de informação agora, e a reforma tributária começa daqui a pouco, em janeiro de 26. E já respondendo, acho uma dúvida que deve ser de muita gente, sim, a reforma tributária foi aprovada, ela é líquida e certa, isso não é boato, e no dia 1º de janeiro de 2026 ela está vigente e começa a rodar a sua transição. Tem muita gente que me perguntou isso, como é que vai funcionar o split payment? E eu acho que é importante a gente já começar por isso, porque isso é o que o empresário ouviu e está gerando calafrios nele. Eu acho que vale uma explicação.
Não, com certeza. A reforma tributária ela vai mudar completamente o sistema tributário brasileiro e ela não vai acontecer de uma vez só, tá? Ela vai acontecer de uma forma gradativa, em 8 anos, mas dentre tudo que vai ser alterado com a reforma tributária, o principal ponto e o que mais as pessoas deveriam estar analisando se não estão é o split payment que o Marcelo comentou. O que é isso? Eu vou começar por um exemplo bem simples para todo mundo entender. Um comerciante que vende um produto a R$ 100 hoje, no sistema tributário como funciona hoje, ele vende o seu produto a R$ 100. Vamos considerar que dentro desses R$ 100, R$ 30 é imposto. O seu cliente passa o cartão, compra o seu produto por R$ 100, entra R$ 100 na sua conta. No mês seguinte, esse empresário, no vencimento do imposto, pega R$ 30 desses 100 e recolhe a guia para o governo. Então, o empresário recebe o valor cheio e utiliza esse valor todo como otimização no seu fluxo de caixa. Sim. O que é o split payment? E agora vale uma atenção, né, para quem está só ouvindo a gente, ó, minimiza a outra tela, volta para cá, porque isso daqui vai virar o jogo. Com a reforma tributária, isso vai mudar e o governo vai receber diretamente o valor dos impostos de forma retida. Vai haver uma retenção direta no pagamento. O que isso significa? Nesse exemplo que a gente deu, o comerciante vendeu seu produto de R$ 100, tem R$ 30 de imposto. O cliente passou o cartão, só R$ 70 vai entrar na conta. Os R$ 30 dos impostos vão ser diretamente direcionados para os cofres do governo e o comerciante já vai ter tido a antecipação do imposto e só 70% é que vai para o seu caixa. Então, quer dizer, independe. Muita gente falou, mas não é só se eu gerei nota. Não, é direto na fonte pagadora, certo? Exatamente. E aqui que está um alerta, né? A gente conhece muitos negócios que são mais sensíveis que outros para fins de fluxo de caixa, capital de giro. Sim. Então, tem empresas que trabalham com uma margem menor. Então, imagina uma empresa que vende na internet, por exemplo. Eu acredito que hoje deve ter muita gente maioria, né? Atua no comércio eletrônico. A competição é alta, tem muitos concorrentes, você tem uma margem muito apertada. Agora, imagine que você vai deixar de receber no seu caixa um percentual extremamente relevante de todo o dinheiro que entra hoje. E o que isso impacta no dia a dia das empresas de verdade? Hoje, você é empresário, você recebe as suas vendas, né, fatura ali a sua atividade, o dinheiro dos impostos, você vai pagar seus colaboradores, Sim. Você vai pagar o seu aluguel, você vai pagar despesas, você vai pagar fornecedores. Um mês depois, quando vence o imposto, venceu o imposto, eu preciso pagar. Você vai fazer novas vendas, então você pega esse novo dinheiro e vai fazendo essa otimização do fluxo de caixa. E isso vai ser diretamente afetado e em partes vai acabar. Então fica aqui um alerta para todo mundo que usa o dinheiro do imposto hoje para otimizar seu fluxo de caixa, porque vocês vão ser quem mais vão ser afetados com isso. Diretamente impactado. Silvião, e quando você olha o preparo das empresas de uma forma geral, vocês... Assim, eu não quero polemizar em relação aos contadores, que a gente sabe que é uma classe que vai ser muito impactada, então... Mas assim, eu estou olhando com muita preocupação para esse cenário. E eu não quero ser aqui trazer as informações que vêm do apocalipse, mas essa preocupação se dá porque a gente está sentindo um imenso despreparo. E vocês que estão no dia a dia das empresas e conseguem entrar ali dentro das entranhas, digamos assim, das empresas, podem enxergar isso de uma forma mais clara. O que você tem a falar a esse respeito hoje, Silvio? Bom, vamos lá. Marcelo, não se preocupa, porque essas notícias ruins a gente está acostumado a dar, tá bom? Então, muitas vezes, quando a gente senta com o empresário, a gente tem que contar a realidade do que está acontecendo na empresa dele e a gente, né, volta e meia se depara com esses desafios, tá? Bom, vamos lá. Eu acho que tem um passo zero, que talvez está até um pouco antes dessa discussão, que é uma reflexão do empresário se ele conhece os números atuais da empresa dele. A gente vai chegar à conclusão que muita gente que está aí
né, nos assistindo, nos ouvindo, vai falar, puxa, eu não tenho uma realidade dos meus números hoje. Pois é. Então, se você não tem uma realidade dos seus números hoje, não tem esses números com boa qualidade para tomar decisão, né, aperta os cintos, né, porque vai ficar ruim. Você já está num avião sem piloto. O piloto sumiu. O piloto sumiu. sumiu. O piloto sumiu, Exato, cara. Exatamente. Né? E você vai entrar numa jornada onde, né, com o split payment que o Plínio aqui explicou, vai impactar o fluxo de caixa de boa parte das empresas. Né? Então, para isso, né, que seria interessante você pelo menos fazer um cenário de orçamento para entender como que isso vai impactar, ou quanto isso vai impactar no meu fluxo de caixa. É uma possibilidade, né, mas que vai impactar, vai. Né? E o Plínio trouxe um outro assunto também, que eu quero que a gente vai discutir aí na jornada, eu só vou aqui dar um spoiler, que é a precificação. Isso muda tudo. Muda tudo. Muito bem colocado. Pode seguir, Certo. eu acho importante, Silvio. Por quê? Né? Porque muitas vezes a gente fala assim, bom, tá bom. Né? O Marcelo falou, fluxo de caixa, DRE e balanço. Né? Você complementou a minha fala do básico bem feito. É isso aí. Né? Bom, a gente tem que entender, né, que o fluxo de caixa é o que a gente começou aqui a puxar o fio da meada para discutir. Né? Poxa, a empresa vai ser impactada no fluxo de caixa? O Plínio já explicou aqui, vai. Né? O quanto? Né? Você tem que fazer conta. Bom, esse relatório, boa parte das empresas, Marcelo, tem. Então a empresa conhece o fluxo de caixa, faz gestão, né, o básico do básico. O empresário dificilmente ele toma algumas decisões sem olhar o seu fluxo de caixa. Beleza, tá bom, mas não é suficiente. Porque a precificação ele precisa ter os números de custos. E aí é uma outra discussão que boa parte das empresas não tem. Não conhece os seus números minimamente bem de custos. Para fazer uma precificação, eu precifico conforme o mercado. A gente sabe que muitas vezes, né, Plínio, roda por aí. Não tem problema nenhum. O mercado, o Plínio falou, o mercado é muito competitivo. Perfeito. Né? Mas eu preciso saber, né, se esses números dão resultado. Porque no fundo, né, a nossa discussão aqui é na última linha. Como é que o resultado da empresa também será impactado? O fluxo de caixa vai ser, vai. Mas o segundo relatório da DRE, que impacto vai ter no resultado? Provavelmente vai ter algum impacto em função de empresas que serão um pouco mais tributadas, outras que talvez sejam um pouco menos tributadas. Eu preciso entender isso melhor durante essa jornada dos 8 anos da reforma. Então, quando a gente fala do planejamento orçamentário, o planejamento é isso, é conseguir fazer com que você, empresário, tenha uma visão, pelo menos, de algum prazo. Né? Aí você fala para mim, né, Marcelo? Puxa, mas eu estou vendendo o almoço para pagar a janta, não é isso? É a situação de boa parte dos empresários. É verdade. Mas se você está vendendo almoço para pagar a janta, é aí que você precisa ter um suporte, precisa ter algum outro ferramental para sair dessa corrida maluca, né? Realmente é muito complexo o processo e a gente tem muitas coisas para falar ainda. Por exemplo, o que você vai ter aqui ainda? Meu mercado vai ser mais impactado, todo mundo vai ser impactado, certo, gente? Mas meu mercado vai ser mais, vai ser menos? Por exemplo, eu sou de serviço, como é que vai ser esse impacto? Eu sou indústria, como é que vai ser esse impacto? A gente pode falar um pouco a respeito disso também. Outra coisa, eu fico imaginando aqui o pessoal do varejo, que às vezes o cara presta um serviço, uma empresa presta serviço para uma grande, para receber daqui 90 dias. Como é que vai funcionar isso agora? Vai ficar ainda mais complexo o cenário. Por isso, fica aqui nesse podcast que você vai saber não só os problemas, as diferenças, mas também as soluções. Porque aqui a gente está... Primeiro eu vou te apresentar os problemas para você entender que realmente o cenário mudou. E depois os especialistas, não eu, evidentemente, vamos apresentar a vocês também a solução. Antes disso, quero agradecer aqui Pedro Lima, o nosso comandante, o nosso piloto. Aqui, nesse avião, tem o piloto. Aqui tem Pedro Lima,
na gestão. E mais uma. Primeiro, o que vocês estão achando do novo Otimize Studios? Olha que estrutura que a gente fez para você gravar aqui o seu podcast, o seu curso digital, quer uma sala instagramável preparada para gravação de conteúdo? Vem aqui para o novo Otimize Studios. Estamos bem aqui no cruzamento entre a Paulista e a Brigadeiro Luiz Antônio. Olha que localização, na Manuel da Nóbrega, número 76, bem no coração de São Paulo, aquele coração pulsante da cidade. Aliás, a Avenida Paulista, maravilhosa, para mim, o maior cartão postal da cidade de São Paulo, não tem lugar melhor. Bem em frente à estação Brigadeiro. Meu amigo, você quer vir de metrô para evitar o trânsito? É quase na frente, é uma delícia. Aliás, eu tô deixando um carro em casa, Silvio. Vou falar uma coisa para vocês. O que eu tô fazendo? O ônibus passa na porta da minha casa. Quando eu quero vir, e me deixa aqui. Quando eu quero vir de metrô, a mesma coisa. Eu pego no metrô Vila Madalena, desço na porta. Que delícia que é isso. Eu demorava aí 1h10 para vir de carro. Agora eu chego aqui em 35 minutos. Então, cara, sensacional essa alteração. E aí pergunto para vocês primeiro, o que vocês estão achando das novas instalações aí do Otimize, Silvão? Você, o Plínio também, que viram anteriormente. Quer começar, Plínio? Vai lá. Vamos lá. Não, sensacional. A estrutura é uma baita estrutura aqui. Acho que nada melhor do que uma estrutura dessa para a gente levar esses conteúdos para todo o Brasil, né? Para todo o público aí. E para quem tiver interesse, realmente vale muito a pena, porque a gente sabe que quando você passa uma mensagem, né, de uma forma estruturada, organizada, a sua mensagem chega muito mais do que você imagina. Chega para quem você realmente quer que chegue, né? Então, parabéns aí pelo estúdio, tá tudo muito bonito, muito funcional, realmente é de tirar o chapéu, tá? Quem não conhece, deveria conhecer. É isso aí. Silvião, voltando aqui ao nosso papo, primeiro agradecer de novo o Pedro. Silvio, a pergunta que não quer calar. Digamos que eu seja de um setor do varejo, que a gente já sabe as dificuldades. A gente sabe que grandes varejistas geralmente demoram de 60 até normal 90 dias para pagar esse cliente. Então, esse cara ele vai ter um impacto muito duro já no fluxo de caixa, né? E, no fundo, quem vai pagar a conta, eu imagino é o consumidor desses aumentos, certo? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como você vê esse cenário novo e qual o impacto também para o consumidor disso. Boa pergunta, Marcelo. Vamos lá. O impacto no consumidor tende a se dar por uma expectativa, né, de aumento de preço de algumas empresas. A gente tem ouvido, né, já de alguns empresários dizendo, não, ok, vai aumentar meu custo financeiro, eu vou ter mais problema na minha operação, eu repasso o preço. Na medida que isso é feito de forma coletiva, né, o consumidor fica sem muito poder, né, sem muita opção. Né? Mas vamos enxergar o outro lado dessa moeda, né, que é o lado da oportunidade. Né? Então, veja, aquela empresa que for mais organizada, ou aquela empresa que conseguir enxergar um pouco mais cedo o impacto nos seus números, né, ela vai conseguir estabelecer uma relação comercial com seus consumidores também diferente. Claro. E esse é um ponto, né, que talvez a gente esteja vendo o copo só meio vazio. Né? As empresas terão desafios, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, certo? Mas tem alguma notícia boa, né? Quer dizer, o avião não pode só andar sem piloto, não é? Certo? Exatamente. Então, eu entendo assim que nessa questão que você trouxe, né, tem um problema de aumento de preço possível, mas tem uma oportunidade para aquelas empresas que organizarem os seus números e falarem, poxa, então talvez eu tenha que aumentar, mas não na mesma proporção que o meu concorrente está aumentando, porque está mais desorganizado, foi pego de calça curta, né? E agora essa empresa, então, mais organizada, mais conhecedora dos seus números, tem condições de tomar melhores decisões. Isso pode ser um potencial ganho de mercado? Sem dúvida. Sem dúvida, né? E aí, vamos olhar, por exemplo, o mercado digital. Cara, a briga do mercado digital, vamos usar aqui, sei lá, Mercado Livre, Shopee, que às vezes é por centavos. É uma briga pesada. Então, quem não se estruturar de uma forma que ele consiga enxergar antes, o impacto pode ser que empresas fechem ou que ele perca muito mercado para o concorrente. Então, eu fico imaginando o cara, assim, eu estava falando com o empresário e falei, pô, eu faturo 1 milhão no Mercado Livre mensal, só que esse cara vai ter um impacto
muito pesado, né, Plínio? Gostaria que você falasse um pouco a respeito também desse mercado digital. Não, com certeza. E até complementando o que o Silvio trouxe, às vezes os empresários, né, eles batem naquela tecla achando que vão conseguir resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, se você não conhece os seus números hoje, não vai ser na reforma tributária que você vai conhecer. Vai piorar, né? Vai inclusive. piorar. Então, assim, fica essa reflexão, né? Tipo, eu tenho concorrentes que são maiores que eu, que estão ganhando mais dinheiro do que eu no meu mesmo segmento. Se a resposta for sim, então a reforma tributária, essa complexidade, ela vem para todo mundo. Não é Sim. para uma empresa ou outra, Claro. como você bem colocou. Ela vai vir como uma grande onda no Brasil inteiro. Se tem pessoas que ganham mais dinheiro do que outras, então tá na hora de refletir e falar, pô, será que eu não preciso me aproximar mais dos meus números? Será que eu não preciso ter mais clareza? Sem dúvida. E o mercado digital é um excelente ponto para a gente contextualizar isso, porque quanto menor a margem, mais perto, mais na mão você tem que ter o número. Porque qualquer desvio faz com que você feche na última linha lá no vermelho, possivelmente, né? A gente já atendeu aí muitas empresas que operam no mercado digital, que faturam altos valores e que é o que o Marcelo comentou, são centavos. E um pequeno desvio faz com que a operação não seja lucrativa e não feche no azul. Então, para o pessoal do mercado digital, eu diria, eu traria um contexto, né, de uma frase que eu gosto muito, que é o quê? Momentos de crise são ruins para uns e bons para outros. O que é a crise? É a troca de mão do dinheiro. Então, enquanto tem gente que está com dificuldade, tem gente fazendo muito mais dinheiro. Então, o que a gente pode considerar? A reforma tributária é uma grande onda que, assim como a pandemia veio e deixou muita gente pelo caminho, muitas empresas quebraram, muitas pessoas cresceram 100%, 200%, 300%. Então, o que a gente pode tirar de aprendizado da pandemia na reforma tributária? É uma dificuldade, sim, só que, muito bem, como o Silvio colocou, vai ser um baita diferencial. Porque muita gente vai ficar no caminho. Muitas empresas não vão se estruturar, não vão ter clareza dos seus números. Novos aprendizados que vão trazer novas oportunidades também. Exato. E aí, o que a gente pode pensar aqui, né? Pô, se boa parte das empresas vão ficar pelo caminho porque não se estruturaram, essas empresas tinham clientes. Quem que vai atender esses clientes? Quem tiver mais estruturado, quem tiver clareza dos números e quem tiver preparado. É isso aí. Então, assim, eu vou fazer uma brincadeira aqui, que é o seguinte, né? Vocês dois são empresários. Então, como empresários, vocês vão sofrer também as mudanças e o impacto direto no caixa. Mas vamos olhar um outro lado também. Vocês são prestadores de serviço. Vocês, os contadores, os tributaristas, o pessoal, por exemplo, que trabalha as ferramentas, que também atuam na área de tributação, foi um presente do governo. Porque, cara, o especialista, ele vai ter um aumento altamente impactante. Tô errado, Plínio? Quer dizer, a gente está olhando assim, de um lado, os empresários desesperados, mas quem se preparou para dar esse atendimento, ele vai faturar. Então, isso aqui já mostra que você tem razão. São oportunidades que vão aparecer no mercado. Exatamente, Marcelo. O que a gente tem falado bastante com qual público, né? Principalmente com contadores, por exemplo. Os contadores estão sendo muito acionados, né, pelos seus clientes. E o que a gente tem conversado com esse público? O contador, nesse momento, ele precisa entregar valor para o seu cliente. O mercado é cruel. Quem não entrega valor vai virar estatística. Muito bem colocado, cara. Então, a gente conversou com muitas contabilidades que estão buscando ajuda. Pô, o que eu posso fazer para atender meu cliente melhor no aspecto reforma tributária? Então, já conversamos em diversas mesas que existe um estudo que boa parte das contabilidades vão ficar no caminho também. Então, os contadores que não se prepararem para atender os seus clientes vão ficar pelo caminho. Agora, e os contadores que tiverem boas ferramentas para atender, para dar clareza, para levar essa informação para os seus clientes? Vão atender todos os clientes que vão ficar sem fornecedor porque as contabilidades despreparadas vão ficar no caminho. Então, de novo,
crise para um não é Solução crise pra para outro. outro. É isso isso. aí. Não, muito bem colocado. A gente vai falar muito disso. Prometo que essa é a última pergunta agora sobre a dificuldade. Eu quero dizer o seguinte: não ficou claro para muita gente, e aí fique à vontade você quem vai responder, por quê? Os mercados serão impactados de forma diferente. Então, você precisa ter um diagnóstico adequado. Por exemplo, se eu estiver equivocado, o setor de prestação de serviço vai ter uma tributação de uma forma. A indústria vai ter uma tributação diferente. E aí, o varejo de uma outra forma. Então, vocês puderem explicar um pouquinho a respeito desses impactos, porque as pessoas têm que entender que, apesar da reforma ser para todos, ela vai impactar as empresas de forma diferente, certo, Plínio? Exatamente, Marcelo. Ó, esse é um bom ponto, né? Uma reflexão para quem está ouvindo, porque eu acredito que devem ter todos os segmentos, né? Ó, escutando a gente agora. A reforma tributária ela acontece para todo mundo, mas ela impacta de forma particular cada um. Então, prestadores de serviço vão ser impactados de uma forma, comerciantes de outra forma, indústrias de outra forma. Então, quem tiver informação vai conseguir sair na frente e a gente pode dar um exemplo bem claro aqui, se alguém tiver na dúvida. Tá, mas o que eu faço com essa informação? Então, vocês querem saber no detalhe? Então, vamos dar um exemplo bem simples para mostrar a força disso tudo que a gente está dizendo. Se eu vendo um produto ou presto um serviço de R$1.000 e eu sei que a minha carga tributária ela vai reduzir 5%, porque vai ter segmentos que vão ter a carga tributária reduzida, tá? Por mais difícil que seja acreditar, vão sim ter segmentos que vai reduzir. Se eu sei que a minha carga tributária vai reduzir em 5%, como o Silvio bem colocou, a precificação vai ser impactada. Se eu vou ter menos imposto, o que eu posso fazer? Eu tenho duas opções. Eu posso diminuir o meu preço e manter a minha margem de lucro e com um preço mais baixo ganhar muita competitividade, porque todos os meus concorrentes que não têm clareza das informações vão manter o mesmo preço, porque estão nesse mundo de incerteza da reforma. Sim. Eu baixo um pouco o preço e aumento minha fatia de mercado mantendo a minha mesma margem. Sem dúvida. Agora, eu sou prestador de serviço que, em tese, todos nós que somos prestadores aqui, compartilhamos de vocês do cenário, a gente vai ter nossa carga tributária aumentada. Isso é quase líquido e certo. Agora, o que eu faço com essa informação? Eu precifico corretamente também. Então, se eu vou ter um aumento ali de 5% na minha carga tributária, será que eu tenho margem para absorver esse custo? Tem gordura? Tenho gordura para absorver isso e manter o mesmo preço para o meu cliente? Ou será que não tenho margem, vou ter que repassar para o meu cliente? Se você repassar para o seu cliente vai continuar comprando de você? Será que você não vai perder venda, vai perder market share? Ou será que você vai ficar no meio do caminho? Vou absorver 50%, vou repassar 50%, desse jeito eu consigo respirar. A informação vira o ponteiro nesse momento. Exatamente. Quem tem o dado sai na frente. Exatamente. O Silvio, como eu, é um amante de filmes, né? Gosta demais. Aí tem um filme brasileiro, Tropa de Elite, que tem uma cena que o Wagner Moura, o Capitão Nascimento, ele fala estratégia, né? Então, nada mais é do que o Plínio disse, é o seguinte: qual estratégia você vai usar? Como o Plínio disse, você pode baixar o preço, como você pode também manter o preço e melhorar a qualidade do teu produto, entregar algo a mais e não ter que aumentar. Óbvio, o setor de serviço vai ser mais impactado. Agora, a estratégia é o que vai mandar aqui. Então, não adianta você seguir sem ter uma consultoria especializada, porque veja bem o que o Plínio disse, você pode baixar custo da sua empresa, você pode melhorar, otimizar o seu caixa. E se você tiver que enxergar alguma gordura, alguma coisa, aproveite esse momento, certo, Silvio? Então, assim, estratégia no ponto de vista do planejamento orçamentário de 2026 é fundamental mais do que qualquer outra reforma, talvez, né? Veja, estratégia é fundamental em todo o processo de planejamento para todo início de ano, né? Sim. Esse ano ainda mais relevante, né, Plínio? Isso aí. Certo? E aí, veja, é conhecer os seus números e conhecer o impacto, não é, tanto da situação atual da empresa como da reforma tributária, para que a empresa tenha uma luz, tenha um direcionamento, consiga olhar para os números e falar, puxa, quais caminhos eu posso tomar? Porque certamente terão algumas possibilidades.
né? Só que é a história da Alice, né? Para qual caminho que eu vou? Bom, pois é, qualquer caminho serve. Se você não souber Se o você destino, né? não Quando você quer souber, ir. exato. Né? Então, é um desafio, mas é um momento importante, tá? Desenvolver uma questão de estratégia, planejamento, execução e controle. Né? Então, quando a gente dá. Desculpa, só para complementar aqui. Então, quando a gente dá essa visão, né? Eu falo isso por quê? Porque muito empresário está preocupado com a execução. Né? E ouve, né? A gente fala de controladoria e fala, puxa, vou ter alguém que vai me ajudar no controle. O nome não é tão bom. Controladoria, sim, remete no primeiro momento a essa função dentro da organização. Só que aqui eu vou aproveitar para expandir um pouco o conhecimento de quem está nos assistindo. Controladoria passa por planejamento, começa pela estratégia, passa pelo planejamento, né? A execução e sim o controle. Então, enxergar isso de forma ampla e enxergar, né, o conhecimento que te dá essas ferramentas dentro de uma organização é fundamental. É isso aí. Lembrando aqui, um oferecimento especial de e-conexão, gestão financeira, controladoria. Tá com dor de cabeça, tá olhando pro seu caixa, não sabe para onde ir, seu DRE não tá batendo, toda a história do seu balanço, procura a e-conexão. Até vou passar o site aqui, o grande amigo Pedro vai colocar o site no ar, mas econexão.com.br. Você vai procurar o Thiago, o Silvio, o Giovanni, a Natália. O time vai ajudar você a enxergar de forma correta o fluxo de encaixa e toda a parte de gestão financeira e controladoria da sua empresa. Antes da gente seguir, a gente já falou de muitos impactos ruins. Agora a gente tem que falar um pouquinho de solução. E agora eu vou apresentar uma solução para você. Você sabe que uma das habilidades mais importantes do profissional de hoje em dia é a oratória? Então, depois de muitos pedidos, eu resolvi montar o meu curso Oratória de Elite para você que quer falar de uma forma mais assertiva, mais certeira, quer soltar sua voz, quer ser respeitado em uma reunião, precisa liderar um time, quer saber a forma ideal, postura, fala, tudo isso, quer apresentar o seu próprio podcast? Então, o Pedro Lima vai colocar aqui para você um QR Code. Nesse QR Code tem o meu curso de oratória que eu fiz com muito carinho, Oratória de Elite. É um treinamento empresarial para você que quer mudar de patamar e a comunicação com certeza vai ajudar você a sair de A para B. Por quê? Não adianta você só ser bom. É óbvio que é muito importante você ser bom tecnicamente, mas se você quiser mudar de patamar, você tem que saber também vender o seu peixe, defender as suas ideias. E foi criado para esse profissional. Você que quer alavancar a carreira, é um cara muito técnico, muito competente, mas sabe que precisa aprimorar. E esse treinamento foi todo ele feito, projetado para você. E tem mais. Se colocar o curso 197, está no Hotmart, barato demais. É o curso para você entender tudo sobre oratória, sobre comunicação empresarial, R$ 197, parcelada tem 12 vezes. E se você colocar aqui, OtimizeCast 10, Pedro vai colocar também na descrição do podcast, você tem 10% de desconto, uma molezinha para você aprender a falar melhor, a se expressar melhor e defender as suas ideias. Pessoal, a gente falou muito aqui agora dos problemas que vai causar. Vamos lá, agora a gente precisa falar para as pessoas soluções. Como é que eu resolvo? E aí eu vou perguntar para os dois de uma forma livre. Primeiro, os impactos são claros, são nítidos. Como atenuar esses riscos? Começa com o Plínio e depois o Silvio, por favor. Bom, vamos lá. Como a gente falou, a reforma tributária é uma onda que ela vem para todo mundo. Então ela não vai impactar um, mas não vai impactar outro. Ela vai impactar todo mundo. Dessa forma, quem não tiver preparado vai escorregar. Quem tiver preparado vai sair na frente. Então, o que acontece? É o que a gente falou, momentos de crise abrem margem para que quem tiver preparado pega os clientes de quem não está preparado. Uhum. Então, o que é a reforma tributária do ponto de vista estratégico, né? Vamos trazer até para o segmento das contabilidades aqui, por exemplo. As contabilidades, até então,
elas tinham um papel no dia a dia das empresas. Agora, reforma tributária vem, tudo foi alterado, tudo vai mudar no país. A importância dos profissionais de contabilidade passam daqui para cá nesse momento. Então, você contador que pode estar escutando a gente, será que você não consegue cobrar mais os seus clientes por ter alguma informação a mais? Será que você não conseguir mais clientes levando esse tipo de clareza? Então, é uma baita oportunidade, baseado na informação. Então, enquanto muitas pessoas vão ficar no caminho porque não estão preparando, a gente tem conversado com gente que falou assim, mas por enquanto não estão dando atenção nisso. A reforma tributária começa no dia 1º de janeiro de 2026, gente. A gente tem Natal. Então... Se escorregar, você vai cair lá, cara. Então... Exato. Lá, né? Então, assim, muita atenção para isso, porque a reforma tributária, ela não é mais um futuro. A reforma tributária chegou. E quem está preparado para ela vai roubar o cliente de quem não está preparado. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. É assim que funciona o mercado, né? É o que a gente falou, que a gente brincou da frase. Ou você está preparado ou você vira estatística. Qual lado você quer escolher, tá, né? Cara, muito bem colocado, Plínio. Silvio, tinha uma frase, eu não sei se é de outra pessoa, mas eu ouvi do Nizanguanais. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E nesse momento, vocês estão oferecendo soluções para isso, né? Então, ou seja, vocês estão vendendo os lenços para essas pessoas, para esses empresários que vão precisar, seja ele pequeno, médio ou grande empresário. Como disse, o impacto é na raiz, cara, é no pagamento. Então tá todo mundo envolvido com isso. Então eu queria entender soluções. Como é que vocês estão olhando? Que vocês estão oferecendo para esse mercado para ajudar os empresários? Aqui vocês são os médicos, né? Vocês vão ter o laudo e a partir destes laudos, desses diagnósticos das empresas, vocês vão oferecer as soluções. Explica um pouco para a gente como funciona. Boa, Marcelo. Bom, nós começamos como mensageiros do apocalipse, né? Vamos ver se a gente termina como mensageiros do bem, vamos dizer assim, não é? Agora vocês saíram de mensageiro do apocalipse para os anjos. Anjos. Aquele que sai, que resolve, que traz os milagres para os empresários. Pois vamos ver, né? Vamos ver como é que a gente opera tantos milagres assim. Mas a realidade, né, nos impõe algumas reflexões. Então nós fizemos a nossa lição de casa no sentido de como é que a gente consegue ajudar as empresas, que é o que a gente tem feito nesses últimos tempos, né? E aí desenvolvemos, né, em conjunto com o Plínio, um laudo financeiro e tributário. Ou seja, né, o objetivo é dar clareza para você, empresário, né, da situação atual dos seus números, certo? De onde a empresa está, e trazer um laudo muito técnico, não é? Muito claro, muito objetivo a respeito do impacto da reforma tributária no seu negócio. Então, de novo, né, é a frase do básico bem feito. A gente entende que sem essa clareza, né, se você der passo, você vai trupicar, pode cair mais para cá, mais para lá, e vai estar andando meio que no escuro. Então, o principal objetivo é dar clareza. Para isso, nós desenvolvemos esse laudo, né, que é um laudo muito completo, muito interessante, que traz essa luz para a empresa, para que ela possa, ao longo da jornada da reforma tributária, fazer as mudanças. Deixa eu só fazer um adendo, as melhorias, né? Veja, as empresas já têm problemas, né? Então, empresário, você que está aqui nos ouvindo, né, nesse podcast, no Otimize Podcast, então, tome uma decisão corajosa na sua empresa. Não comece dia 1º de janeiro de 2026, né, com a mesma levada, com a mesma toada que você começou os outros anos. Tá? Veja, nós estamos aqui falando para você, o negócio vai ser impactado, nós não estamos inventando moda, né? E ao mesmo tempo tentando, com o esforço de trazer uma solução, trazer algo que possibilite que você saia do zero, né? A gente tinha um cliente que falava, sai do zero, né? Saia do zero, ou seja, comece, né, essa próxima jornada compreendendo um pouco melhor os seus números, compreendendo um pouco melhor, né, Plínio, o impacto da reforma tributária e, com isso, tomando decisões com mais qualidade no seu negócio. Decisões com qualidade significa, para mim, pessoal, mais acertar do que errar. Né? As empresas vão errar, tá tudo certo, mas você precisa, para continuar com o negócio vivo, mais acertar do que errar. Né? Então,
não é? Esse laudo que nós desenvolvemos é a mensagem do anjo, né? Se bobear, né? O anjo de Natal para os negócios aqui das empresas, né? É isso aí. E ó, eu vou traduzir em palavras o que diz com muita sabedoria e assim, de uma forma culta o Silvio. Larga essa sua filosofia de Zeca Pagodinho. Sabe qual que é Zeca Sei, Pagodinho? muito bem, Deixa a vida me levar. É isso aí. Já leva, Horror. não vai funcionar isso na empresa. Então, assim, maldita música essa que veio e o brasileiro colocou isso como filosofia de vida. Isso não funciona, gente. Isso realmente, pensando principalmente a partir de janeiro. Eu li o simulador de vocês, o diagnóstico, né? Essa é a palavra correta, cara, muito complexo. E eu vou pedir para o Plínio trazer aqui algumas informações práticas de o que ele vai encontrar nesse diagnóstico, porque eu acho que isso é muito importante, o entendimento do empresário sobre o que ele vai contratar e o que ele vai encontrar. E mais uma, né? Óbvio que a gente vai deixar aqui para você, não combinei com os caras, mas eles já estão sabendo, uma condição especial para quem estiver vendo o podcast, a gente vai colocar aqui, mas já, deixa eles explicarem primeiro o que você vai ter de diferencial para te deixar com a cabeça mais tranquila, com soluções mais adequadas para esse momento tão complexo da economia do país tributário, que vai mudar tudo, né? Com esse laudo, Marcelo, o que o cliente, o que o usuário ele tem acesso, né? A gente está falando de um assunto bem complexo, de que algumas empresas vão ser impactadas de uma maneira, outras de outra maneira, e isso vai refletir na margem, consequentemente no preço de venda e, consequentemente, no lucro líquido da empresa, e cada cenário é um cenário diferente. Então, o que a gente entrega com esse laudo para o usuário que tem interesse em dar esse passo, em sair na frente do mercado? A gente entrega toda essa informação. Então, seja qual for o teu segmento, você vai saber, em comparação à sua carga tributária atual, para quanto vai a sua carga tributária durante a reforma, não só em 2026, mas para os próximos 8 anos da transição da reforma tributária. Então, você vai saber... É até 2033, né, Pedro? Até 2033. Então, você vai saber para quanto vai a sua carga tributária, se vai aumentar, se vai diminuir em cada um dos próximos 8 anos. Consequentemente, para onde vai a sua margem, qual é o novo preço de venda, se você tem interesse em saber, se o meu segmento, o meu negócio vai ser alterado, minha carga tributária vai subir, qual o preço ideal para eu vender a minha mercadoria se eu quiser manter a minha margem atual? A gente entrega isso no detalhe, item a item, de todas as suas operações, independente de qual seja o seu segmento, e não só isso, mas a gente traz todo o conhecimento, experiência e know-how que a gente tem na área tributária como medida, se por acaso a sua carga tributária for subir, o que é que você pode adotar como estratégia para mitigar isso, para equilibrar a sua margem. Então, a gente apelidou esse laudo de GPS, né? O empresário que tem esse laudo na mão, ele sabe exatamente para onde ele tem que ir para ele conseguir chegar na frente do seu concorrente. E tem um ponto legal também que eu quero comentar, que o laudo, ele é um produto ideal para todo empresário saber como vai ser impactado, para ele saber como jogar o jogo nesse cenário aí tão delicado que a gente está entrando. E tirar vantagem disso também, né, Pedro? Com certeza. A gente está falando aqui que em momento de crise, uns ficam pelo caminho e outros crescem. Que lado o pessoal quer ficar? O laudo é uma ferramenta para que você esteja do lado de quem cresce. Então, a gente está entregando essa informação. Agora, a gente tem uma outra solução também que eu acho que é legal a gente comentar, que o laudo é um produto para todas as empresas. Mas para os profissionais de contabilidade, até de advocacia que podem estar assistindo a gente tem um simulador. Que o simulador é uma ferramenta que faz esses cálculos para os seus clientes. Muito legal. Então, quem é prestador de serviço aí da área contábil, fiscal, consultorias, advocacias, e tem interesse em ter uma ferramenta para fazer esse tipo de estudo para os seus clientes, a gente tem um simulador também, que quem quiser acessar, fica à vontade, simuladordareforma.com.br.
né? Todo mundo que acessar pode usar 7 dias Pedro grátis. vai deixar lá pra gente aí o site pra gente, por gentileza. E, inclusive, né, todo mundo que vier aí do E-Conexão, do OtimizeCast. OtimizeCast, é só avisar que veio do Otimize, que com certeza vai ter uma condição diferenciada aí. Muito legal. Vamos deixar aqui um cupomzinho de desconto para eles também. Depois a gente vai definir. A gente vai deixar ali na descrição do podcast, tá, Plínio? Muito legal. Ó, então, assim, ó, olha que legal. A gente está começando a falar, a gente falou de problemas, agora a gente está trazendo soluções para vocês. As ferramentas são importantes e é até curioso o que você falou, porque, de novo, vamos voltar no que a gente falou. É uma oportunidade de repente, como você chama, um advogado, um contador, contratar a ferramenta e oferecer essas soluções e cobrar por isso para os clientes deles, né? Com certeza. A gente tem conversado com muitos escritórios e já tem alguns escritórios grandes usando a ferramenta atualmente. E o feedback que a gente tem recebido é que não só aumentaram o faturamento consideravelmente porque passaram a ter um serviço novo para cobrarem mais dos clientes, mas para atrair novos clientes. Claro. Porque fica Claro. aqui a reflexão, É um né? diferencial competitivo, pô. O contador que recebe uma pergunta do seu cliente, olha, como eu vou ser impactado com a reforma tributária? E não sabe responder, enquanto tem outro contador do lado que fala, olha, o seu preço, a sua carga tributária vai mudar de X para Y, a sua margem vai abaixar e por isso a gente pode reprecificar o seu produto e tal. Alguns vão ficar pelo caminho e outros vão crescer. De novo, né? Qual lado o pessoal quer escolher estar? Exatamente. E Silvio, olha como é legal que ele falou. Você tem duas formas de tomar decisão. Se você não tem informação nenhuma, decisão é no escuro. Vai muito do seu feeling. Qual é a forma correta? Você alinha, você olha o cenário, vê as possibilidades de uma forma clara, e aí você pode oferecer alguma coisa baseado numa decisão estruturada. Quando você está completamente no escuro, é puro feeling. Pode ser positivo, como pode ser negativo. Agora, se você tem os números, como faziam os antigos imperadores? Eles queriam entender todo o cenário, por onde eles iam caminhar. Vai fazer chuva, vai ter sol, é muito longo. A gente tem história de guerra que se foi resolvido por problemas de território, de não conhecer o território para onde você estava indo. Na Rússia, principalmente, a gente sabe dessa história. E aí, quando você olha as soluções que vocês oferecem, é como se fosse um farol ali, iluminando toda a trajetória para que ele tome as melhores decisões, né? Então, isso tanto para o cliente final, como para os parceiros ali, as pessoas que vão prestar esse serviço. Estou certo, Silvio? É essa a linha? Certíssimo, né? Nós entendemos que o país precisa, né, de profissionais que consigam levar soluções frente aos problemas que a gente enfrenta, né? Os problemas já estão dados, né? Pensar soluções, né, Plínio? E construir essas soluções faz parte aí do nosso desafio. Então, né, o laudo para o empresário, que é um diagnóstico para o empresário, é uma linha. O Plínio muito bem colocou, não é? Essa segunda linha para o advogado, para o contabilista, né, para quem quer fazer uma simulação, até mesmo às vezes para uma empresa de grande porte, né, Plínio? Sim, com Que certeza. tem lá um área de contabilidade interna, não é? Uma área de controladoria, às vezes interna. Inclusive, já existem várias empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores hoje, usando o simulador como uma ferramenta interna própria, assim, para conseguir passar por esse momento. Pedrão, nesse momento, coloca depois um QR Code para a gente do diagnóstico, né, que foi feito entre a E-Conexão, o Giovanni e do Silvio, e me faltou o nome da sua empresa, Plínio, e a Bart. Que é, digamos assim, é para você ter o cenário. Então a gente vai ter um QR Code com quanto que a gente pode oferecer de desconto para quem viu no Otimize, cara? Me ajuda aí, vocês dois aqui que mandam aqui, vai colocar aqui uma condição onde ele vai gerar ali além do QR Code, ele coloca uma condição, 5% de desconto, tá justo? Não, vamos dar 5 não, vamos dar 10. 10% de desconto. É isso que eu gosto aqui, Cara, ó, a barganha boa. Então vamos lá, eu vou sacanear vocês dois. Ixi, você termina seu raciocínio. Não, eu ia falar pra gente dar 10%, e falando no simulador, na ferramenta, né, que a contratação ela é feita em planos anuais. Sei. Para quem vier do Otimize deste podcast e falar, olha, eu assisti vocês no podcast lá do Marcelo e tal,
Você comprando uma licença anual, vocês vão ganhar mais 4 meses gratuitos no sistema. Aí, tá ficando bom o negócio, Melhor hein, que isso Silvião? não tem como E aí, fazer. Silvião, tá ficando bom o negócio, hein? Aqui, ó, tá vendo como vale a pena assistir o Time de Caixa? Além de informação, você tem desconto. Mas o Plínio parou o Silvio. Eu quero ouvir o que o Silvio vai falar agora. Parem as máquinas, gente. Tem mais desconto vindo por aí. Ou bônus, não sei, vamos ver. Vamos lá. Né? Esse laudo, né, a gente não tem dúvida que ele é extremamente relevante para o empresário. Tá? Recentemente nós tivemos a Black Friday, é isso? Exatamente. Certo? E aí o pessoal fala, né? Pô, tem que dar desconto, tem que ser agressivo também. Algumas coisas a gente não consegue dar um mega desconto. Sim, claro. Não é? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Para quem até sexta-feira, que dia que vai ao ar amanhã? Vai ao ar Na amanhã. quarta-feira. Me ajuda com as datas aí. Aí. Amanhã... É 3. Amanhã é dia 3, sexta dia 5, é isso? Beleza, então até o dia 5. Até o dia 5, para quem fechar, até o dia 5 procurar aí conexão, depois o Pedro vai fazer a gentileza de deixar os QR Codes e tudo mais, né? O Marcelo já falou, né? Nós vamos fazer nesse produto do diagnóstico 20%. Olha só, 20%. Então, ó, você que tá vendo o time, olha, é um grande produto. E vou te falar, a gente vendeu isso no G4, no evento no Valo, e vendeu igual água, porque o empresário tá precisando disso. E é um produto, é uma solução real, definitiva, para que você enxergue o problema. As soluções, veja bem, primeiro é o diagnóstico. Você vai entender. Vamos trazer aqui um conceito médico para ficar mais claro. Quando você vai no médico, o médico olha para você e fala, você tem que tomar isso e aquilo. Se ele fizer isso, meu amigo, vai para outro, porque esse cara não tá te dando diagnóstico. Ele não pode te mandar tomar aspirina se ele não souber o que você tem. Então, o que ele vai fazer primeiro? Um diagnóstico. Ele vai pedir os seus exames. O que eles estão propondo para você é, nós vamos fazer o exame e vamos te apresentar os pontos de melhoria. Outra coisa que é bom deixar claro, depois desse exame feito, essa anamnese, né, vamos trazer aqui, como é que funciona essa entrega? Vocês mesmo dão essa reunião, esse suporte? Acho que vale a pena explicar um pouquinho como funciona da contratação e depois a entrega, por favor. A entrega se dá por um relatório, né, um relatório digital, que é encaminhado, e tem uma reunião de 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia, uma reunião técnica para explicar para o empresário e para a equipe esse produto. E são vocês, time de vocês, sim, né? Sim, nós. A pergunta que no G4 fizeram muito pra gente lá no Vale, eu falei, mas não vai vir um estagiário me apresentar, não. Não vai acontecer isso. Né? Que realmente é uma preocupação que o empresário tem, que infelizmente isso acontece muitas vezes, eu já cansei de fazer isso também, infelizmente. Você contrata uma solução, na hora que vem te apresentar, você vê alguém que não tem o preparo devido. Não, aqui é alguém do time técnico de vocês, realmente preparado, não é estagiário. O compromisso aqui que eles estão assumindo com a gente aqui, né? Exato. É isso mesmo. É isso. Plínio, agora eu queria trazer, vamos sair um pouquinho do micro, vamos falar do macro. Eu queria que vocês falassem um pouco a respeito das mudanças, efetivamente. Tínhamos 5 impostos principais, salvo engano, é isso, né, Plínio? E caímos para 2 agora, correto? Vocês podem explicar, a critério de vocês, explicar um pouquinho como é que vai funcionar, o que está saindo, o que está entrando, o que é o IVA, enfim, eu acho que vale uma explicação macro para que as pessoas entendam também o cenário de forma geral. Excelente pergunta, Marcelo, porque quando a gente fala de impostos no Brasil, é algo muito amplo. A gente tem muito imposto e cada dia que passa são criados novos. Então, para todo mundo entender o que de fato está sendo alterado com essa reforma tributária, tá? Essa reforma tributária ela é apelidada de reforma sobre o consumo. E o que isso significa? Quando uma empresa comercializa o seu produto ou seu serviço, ela emite uma nota fiscal. Sem dúvida. E nessa nota fiscal incidem impostos. Né? São impostos transacionais que incidem quando existe algum tipo de operação comercial. Então, vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando um produto é comercializado, incidem os impostos ICMS, PIS, COFINS e em alguns cenários o IPI, quando é uma indústria. E quando o contribuinte é um prestador de serviço, incidem o ISS, o PIS e o COFINS. Sim. Então, são esses os impostos que vão ser substituídos. É uma grande sopa de letrinhas, né? Não é fácil, não. Exatamente. Então, todos esses impostos vão ser substituídos por 2 tributos especificamente. Pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, que é Contribuição sobre Bens e Serviços. Então,
o ICMS e o ISS saem de jogo e entra o IBS, e o PIS e COFINS sai de jogo e entra a CBS. Já o IPI, uma informação que vem constantemente sendo alterado, o IPI ele não vai ser extinto. Então o IPI ele vai se manter, então vai ficar no jogo IBS, CBS, mais o IPI, e tem um outro imposto também que vai ser instituído na reforma tributária, que é o IS, conhecido também como Imposto do É Pecado. isso. Olha que nome bonito para você. Olha que lindo, né? Imposto do pecado. Você imagina o que vem aí, gente? Explica isso pra gente. Muito legal. O que é esse Imposto do Pecado? O governo, né, tá usando uma narrativa, vamos falar desse jeito, de que esse imposto ele tem uma característica além da arrecadatória. O que isso significa? Que além desse imposto ser criado para ajudar o governo a conseguir dinheiro para o cofre público, ele tem um objetivo regulatório também, que é de desestimular o consumo de segmentos que, na visão do governo, são prejudiciais para a saúde do ser humano e para o meio ambiente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Bebidas alcoólicas, o governo entende que não é um produto saudável para o consumo humano. A tua cervejinha aí, dá uma olhada, meu amigo. Isso indica que existe uma enorme possibilidade das bebidas alcoólicas serem taxadas também pelo imposto do pecado, Cigarro. fazendo com que o valor dessa mercadoria suba e, consequentemente, desestimule o consumo. Então, cigarro e bebida alcoólica são exemplos ótimos, porque não tenho dúvida que são dois segmentos que vão ser diretamente afetados. É isso aí. Alguma coisa a colocar, né? E aí, por isso que ele chama IVA dual, né? Porque são dois impostos, basicamente, que se transformaram. É esse o conceito, certo? Isso aí. O nome IVA, né, é um conceito tributário usado em diversos países, né, que o IVA ele é quebrado em dois, IBS e CBS, só que, como a gente está falando de um assunto muito técnico e eu quero manter o nível desse podcast muito agradável, para não entrar num juridiquês muito grande aqui, esses outros impostos, depois do IBS, ele quebra em dois, um estadual e um municipal. Então, assim, o objetivo principal da reforma tributária, o governo já deixou claro, não é baratear, é simplificar, mas que na prática não vai ser tão simples assim não, viu? Agora eu vou ferrar vocês com umas perguntas bem diretas. Então agora vamos para aquela parte que eu mais gosto, né? Que eu vou fazer perguntas. Antes disso, primeiro, tá gostando desse podcast? Curta, compartilhe, marca um amigo e principalmente se inscreva no canal. Ajuda a gente a manter um podcast de qualidade que está trazendo para vocês educação financeira, tributária, enfim, olha as feras que eu trouxe aqui para falar do tema. E aí, eu quero saber, primeiro ponto. A pergunta foi: a cesta básica vai ficar mais cara? Olha, a cesta básica vai entrar em alguns incentivos da nova reforma tributária. Então, significa que muitos produtos vão ter uma isenção total dos novos impostos, IBS e CBS. Então, falando em alimentos básicos de cesta básica, existe uma enorme possibilidade em que a carga tributária deles, se não for a mesma que é hoje, seja até menor do que é praticado hoje. O setor de serviços realmente é o que for mais impactado do ponto de vista financeiro, Silvião? Sim, alguém tem que pagar essa conta, né? É o que o Plínio está falando, né? Puxa, vai diminuir. Você, empresário, tem que entender o seguinte, né? Há um esforço de simplificação, sim, né? Mas não há um esforço para redução da carga tributária, concorda, Plínio? Não há um esforço para redução. Então, você tem que entender que se alguém vai pagar menos, alguém vai pagar mais. O que a gente já sabe, o setor de serviços já está modulado para pagar mais. E durante essa transição até 2033, nada impede do governo, que estiver vigente na época, elaborar alguns ajustes no sentido de manter essa arrecadação. Né? Esse é um ponto excelente que o Silvio trouxe, que é o quê? Alguns incentivos, como o Marcelo colocou na primeira pergunta, cesta básica não vai ter imposto, vai ser zero IBS e CBS.
Só que o governo já se posicionou dizendo que eles têm uma meta de arrecadação e que eles vão fazer de tudo para bater essa meta. E sabe o que isso significa? Que quem não for incentivado, imagina um nível aqui, ó, quem não for incentivado, cesta básica, redução. Serviço é incentivado? Não, então sobe. Então eles têm uma meta de arrecadação, disseram que vão com sangue no olho para conseguir cumprir essa meta, que quem não tiver nenhum incentivo vai pagar a conta de todos os outros que tiveram. E aí você tem setores, por exemplo, de serviço que foi altamente impactado, e aí a frase é minha, se vocês quiserem participar, tranquilo. E, óbvio, setores que tiveram um lobby mais forte, como o setor do agro, o setor da indústria, que tem um lobby mais forte, são mais consolidados, eles tiveram um impacto um pouco menor. Tô errado, gente? Ou essa linha mais ou menos? O que a gente enxerga é basicamente isso. Todos os mercados que têm uma força muito grande estão indo lá bater na porta do governo para dizer, olha, se a carga tributária ir de X para Y como regra geral, o meu negócio vai quebrar, não se sustenta, é insustentável. E isso que vários negócios têm feito para conseguir algum tipo de cenário diferenciado, só que aí tem um ponto que é interessante. Um bom ponto que o Marcelo trouxe, que hoje, no sistema tributário atual, existem muitos benefícios fiscais, né? A gente conhece empresas que têm filial em Minas, Espírito Santo, Era a próxima pergunta. Perfeito. Pernambuco. Plínio. Perfeito. Então, Plínio, hoje, perfeito. o sistema tributário atual, ele possibilita incentivos fiscais, alguns deles, né, de acordo com a localização Ou seja, o Estado ali. das empresas, Estado e município. Município. Com a reforma tributária, o governo entende que isso gera muita guerra fiscal entre os estados e, de certa forma, não é benéfico. Então, todos esses incentivos, aí fica um alerta para quem usa algum tipo de benefício desse, porque ele vai acabar, sim, isso é uma afirmação. Todos os incentivos existentes atuais, eles deixam de existir e passam a dar lugar para incentivos setoriais. Então, todo mundo que usa benefício hoje, por que que existe... Sabe quando você lembra daquela empresa que está numa cidade super afastada, mas que tem um barracão com um monte de funcionários e fatura um bom valor? Muitas vezes, o que justifica essa empresa estar nessa localização, mesmo que ela tenha uma ineficiência logística, é o ganho fiscal. Isso vai acabar. E aí os benefícios vão ser aplicados por setores. Então, se eu vendo produtos de cesta básica, não interessa em qual cidade ou estado eu estou, a carga tributária vai ser reduzida para todo mundo. Então, fica aqui nessa reflexão e esse Aquela alerta. história que muitas empresas iam, por exemplo, o Espírito Santo, que tinha ali uma carga tributária menor por incentivos e tal. Isso acabou, gente. Olha aí. Olha o corte aí, hein, gente. Isso acabou. Ele acabou de deixar muito claro isso. Outra pergunta que é constante, e o Simples Nacional, como entra nessa, cara? O Simples Nacional vai ser diretamente afetado também com a reforma, tá? Então, se alguém... Eu estou dizendo isso porque já recebi muitas perguntas dizendo que a pessoa... eu não estou preocupado porque eu estou no Simples. Deveria estar, porque você vai ser, sim, diretamente afetado. É o que eu mais ouço. Toda vez que eu vou conversar com alguém, fala, mas eu estou no Simples Nacional. Aliás, no evento que tiver no G4 Vale, eu ouvi isso, sei lá, 50 vezes. As pessoas, não, eu não vou ser impactado porque eu estou no Simples. Não é bem isso, né? Não é bem isso. Hoje, não existe muito planejamento tributário para ser feito depois que o primeiro planejamento da empresa, estar no Simples ou não, já foi feito. Estou no Simples. É isso, o próprio nome já diz, é Simples Nacional. Com a reforma tributária, o contribuinte, o empresário do Simples Nacional, vai ter uma escolha para ser feita a cada 6 meses, se ele quer que ele recolha o IBS ou CBS por dentro da guia do DAS, de uma forma consolidada, ou por fora do DAS, de forma separada, podendo aproveitar, inclusive, créditos fiscais das suas compras. Então, são dois sistemas completamente diferentes e que, depende de cada cenário, a carga tributária vai ser maior em um e, consequentemente, o lucro líquido menor e vice-versa. Então, para todos os empresários do Simples hoje, busquem suporte das suas contabilidades para entender qual vai ser o melhor cenário. Se é o Simples tradicional ou Simples híbrido, com IBS e CBS por fora. Nossa Isso Senhora. pode mudar o ponteiro da empresa. Simples híbrido agora, vai vendo.
Veja, nem é carro, né, movido a gasolina e elétrico, né? Mas vamos lá, deixa eu só complementar uma ideia aqui que o Plínio trouxe, né? Veja, empresário, nem o simples, que um dia já foi simples, é mais simples. Ficou confuso? Mas você entendeu, né? É bem isso. Certo? Então, infelizmente é isso. mas tem um ponto, né? Já que essa parte agora é a parte do bem, né? Depois que a gente já falou fomos mensageiros das notícias ruins, né? Olha só, né? Com essa questão de não ter mais benefício aqui e ali, serem benefícios setoriais, você de alguma forma zero jogo. Zero jogo. Isso é bom. De novo, é bom para quem? Para quem vai se preparar. Exato. Certo? Então, pô, eu estava dentro de um negócio que não tinha benefício. Pois é, zerou o jogo. Né? Começa tudo de novo. Você falou isso no começo, né? Na mão de quem está o dinheiro. Vai reorganizar as cartas, vai reorganizar a distribuição. É uma baita oportunidade. Então não deixa essa oportunidade passar. Não fica reclamando, vai ter reforma tributária, vai dar mais trabalho. Pô, ver, toda mudança, ela dá algum trabalho, não tenha dúvida. Né? Então, você empresário vai ter que estar um pouco mais atento aos números, vai estar um pouco mais atento à guia de recolhimento, né? Vai ter que conversar um pouco mais com o seu contador para entender, sim. Né? Mas esse é parte do seu trabalho. Mas eu gosto de vender. Pois é, mas você não tem que fazer só o que você gosta, você tem que cuidar de um negócio. Né? E se você não quer fazer, você tem que contratar gente que saiba fazer isso, que não coloque o teu negócio em risco. Né? Então, se de um lado você tem uma oportunidade, tem um risco aumentado se você também não entender o impacto da reforma tributária no seu número, né? E nem a função do empreendedor saber de tudo, não, ainda mais esse detalhe. Possível. Não é, senão ele não tem tempo para fazer o que ele precisa fazer. E esse negócio é chato para chu. E sabe uma frase que eu gosto muito, que complementa muito o que o Silvio trouxe, né? De que o empresário, às vezes, ele fala isso. Pô, mas eu não gosto dessa área. Mas eu sempre me vem à cabeça o seguinte, de que, cara, quem não é adulto... faz o que precisa fazer. É isso aí. Quem não faz o que gosta é criança, né? A gente está falando de um jogo de gente grande aqui, pô. É agradável falar de imposto? Para mim, que trabalho com isso, sim, eu adoro. Mas para a maioria das pessoas, não. Mas você tem que fazer porque precisa, não porque você gosta, né? Tipo, planejamento é caro. Aí me responde a pergunta, né? O que é mais caro, planejamento ou se a empresa não dá lucro? Exato, sem dúvida. Aí... eu tenho mais 3 perguntas, estamos encaminhando para o final, mas é que esse bate-papo tá muito bom, gente. Sei que tá ficando longo esse podcast, mas vou lá. Silvião, a gente tem visto, eu vou usar um exemplo da Lupo, salvo engano foi a Lupo, fez agora um movimento de levar a empresa para baixar tributos. A gente tem visto várias empresas no Uruguai, no Paraguai, e eu quero entender esse movimento, aí a gente está falando da macroeconomia. Tudo bem, houve uma reforma. Quem se sentiu um pouco prejudicado daquilo pode falar, então tá bom, então eu vou produzir fora do Brasil. Como é que você tem visto esse movimento? Eu vi mais de uma empresa, 2 ou 3 empresas que já fizeram esse movimento. Quero saber como você entende, olha para esse lado da macroeconomia nesse sentido. Marcelo, excelente pergunta. Isso é um sinal de alerta, né? Porque você vai perdendo empregos, vai perdendo a cadeia produtiva para outros países que incentivam mais ou que dão melhores condições, tá? Então, já passou do tempo do Brasil começar a pensar em tratar melhor, não é? Quem gera emprego, quem gera resultado e paga imposto e deixa aqui. Muitas vezes o empresário é visto como um vilão, né? Veja, aqui não tem nenhum viés ideológico, né? A gente precisa olhar o país, certo? Quando empresas chegam e falam, estou saindo do país, vou produzir em outro país, né? Ponto. O país está perdendo, a sociedade está perdendo. Está deixando de gerar emprego, por exemplo. Está deixando de gerar emprego, está deixando de pagar imposto aqui. Claro. Não é? Então tem uma mensagem clara. Não é? Eu tenho minhas dúvidas se a reforma tributária vai ser capaz de conter esses movimentos. Talvez não seja. Mas, como ela é uma reforma tributária, ao longo dos anos, ao longo de 8 anos, a gente sabe que o governo não vai abrir mão da sua arrecadação, não é? Mas a gente tem um tempo, quero eu acreditar nisso, né? Já que a fase dos anjinhos aqui, né? Então o meu anjinho tá falando aqui no meu ouvido, né? Pô, fala alguma coisa boa, fala alguma coisa boa. Esse aqui tá falando, não, cara, não. Né? Então vou deixar aqui um otimismo realista.
Se, enquanto sociedade, nós amadurecermos, e a gente espera que isso aconteça, certamente nós vamos ter o tempo e o espaço necessário para fazer algumas revisões em prol dessas, analisando essas empresas que estão saindo dessas situações, em prol da própria sociedade. Então, a sua pergunta, eu vou aqui terminar dizendo o seguinte. Sim, tem esses movimentos de empresas saindo do Brasil. Sim, não é uma boa notícia. Sim, é preocupante. Mas esperamos que com essa oportunidade de mudança, a gente, enquanto sociedade, cobre um pouco mais dos políticos, faça esse exercício que também, enquanto cidadãos, nós temos esta dificuldade, este desafio, e ao cobrar um pouco mais, que as coisas, já que zera o jogo, que a gente possa melhorar isso, a condição do próprio país. É isso aí, muito bem colocado. E eu tenho mais duas perguntas aqui, eu acho que fiquem à vontade de responder quem quiser. Eu sinto que essa pergunta não tenho como deixar de falar, porque é a obsessão do nosso ministro da Fazenda. Como é que vai ser a tributação dos herdeiros, sobre as heranças? Ele tem um amor, é a pauta dos sonhos do Haddad falar sobre esse tema. Eu queria entender, houve alguma mudança significativa nesse setor? Essa parte, Marcelo, sobre a tributação sobre heranças, grandes fortunas, não é a pauta da reforma tributária, tá? Sim. Mas, assim, não tem como não falar, né? Porque, trazendo um dado, não sei se é de ciência de todo mundo, tá? A reforma tributária é uma grande mudança, e vai acontecer uma grande onda. Mas, num cenário comum, mais de 40 normas tributárias são alteradas por dia desde 1988. Fizeram até um estudo, se eles fossem colocar todas as alterações das normas tributárias num livro físico, esse livro teria não sei quantos metros de altura. O Brasil é realmente diferenciado nesse aspecto. Complexo. E aí, falando nessa parte de herança, é com certeza um dos pontos agora que o governo está mirando, né, para conseguir um aumento de arrecadação. Não vão ter grandes alterações agora, mas sim, tem projetos para o aumento. Eles querem se espelhar em outros países que têm um percentual extremamente agressivo. Só que trazendo até uma análise aqui do meu ponto de vista, que sou tributarista, né? Recentemente eu estive na associação comercial que tem o impostômetro lá na parede no centro aqui de São Paulo. Até que eu me lembre, o Brasil já tinha arrecadado algo próximo a 3 trilhões e meio. É uma bela grana, hein? Pelo amor de Deus. E qual que é o ponto? Se a gente pegar as grandes fortunas que tem no Brasil, pessoas bilionárias e tal, e taxar como as pessoas acham que isso resolveria, e taxar consideravelmente, a gente está falando de uma quantia de dinheiro que o Brasil arrecada nos seus sistemas normais em 2 dias, em 1 dia e meio. Eu vi uma afirmação dessa do Flávio Augusto, exatamente. Então, assim, pessoal, a taxação de grandes fortunas nem mexe o ponteiro. Exato. Não é esse o caminho que vai resolver. Muito pelo contrário, né? Porque a gente, olhando pelo ponto de vista macro, se você começa a taxar grandes fortunas, que ferramentas esse tipo de pessoal tem? Eles saem do Brasil, afasta, levam a arrecadação das suas empresas, levam funcionários, mão de obra, tudo. leva dinheiro que ele gira na economia. Então, do meu ponto de vista tributarista estratégico, o governo acho que sabe disso e não tende a seguir uma linha dessa porque ele sabe que tem mais a perder do que a ganhar. Para fechar, pode falar, por favor, Só complementar isso que o Plínio falou, né? Só para reforçar, na verdade. Você abriu a pergunta falando das empresas, né? E a gente está terminando falando das pessoas físicas. Isso. Então, as pessoas físicas também mudam. Recentemente saiu um artigo, eu estava lendo lá, se não me engano, dono do Nubank, do Mercado Livre, certo? Esses caras que estão aí com fortunas, né? Mudaram o seu domicílio fiscal para países que têm mais benefícios. Eu ia falar isso, do Nubank fui para o Uruguai. Né? Exato. Não é? E tá tudo certo, porque eles jogam o jogo. Claro. Não é? Joga o jogo. E não adianta a gente querer pressionar, né? E falar, não, vai fazer, vai acontecer, você perde. A tributação gera uma reação. Então, aqui, o que a gente espera é que
durante o processo, essa reforma adquire aí um senso de inteligência em prol do país. Mas, né, naquela fala minha mais positiva, isso depende de cada um de nós exercer a sua cidadania e cobrar. Não estou aqui sendo, né, sonhador demais, não. Né? Nós temos espaço para avançar, já que a reforma também demora aí um período para acontecer. Sem E dúvida. a gente sabe, né, Plínio, que terão ajustes na jornada. Muitos. Né? Muitos. Né? A gente não sabe quais são, óbvio, mas que terão, eu não tenho dúvida nenhuma. E isso faz parte de um processo extremamente complexo, extremamente difícil, extremamente complicado, né? E, quiçá, né, tenhamos sabedoria realmente de simplificá-lo e de tornar esse controle mais barato. Eu não sei se você sabe, só para fechar, Marcelo, você é empresário, né? Aqui eu vou explicar um pouquinho para você, rapidamente, né? Do que a contabilidade faz, aquela contabilidade que você paga todo mês. 80% mais ou menos do tempo, né, do escritório de contabilidade é para trabalhar para o fisco. Tá? É para preencher documentos, é para preencher uma série, coletar dados e enviar para o fisco dados sobre a sua empresa. Em resumo, você paga, mas quem usufrui é o governo. Tá? Então nós temos esse custo, né, de operar no Brasil extremamente caro. E aí o empresário, quando olha isso, ele toma suas decisões em prol do seu bolso. Tá tudo certo. Parabéns. Cara, agora sim, eu tenho mais duas para encerrar. Primeiro, eu acho que é rápido. O mercado imobiliário, Plínio, vocês dois vão estar. Vai ter um impacto pesado comprar e vender imóvel? Tem muita gente que trabalha nesse segmento, né? E está preocupado, perguntando. Lembrei que ontem eu estava com um corretor falando, ele, pô, eu não sei como é que vai ser o impacto e tal. Acho que vale a gente dar um pontinho sobre esse setor. Com certeza, hoje, operações com imóveis, e aí vou dar o exemplo das principais, né? A compra e venda de imóveis e a locação de Né? imóveis, elas não são consideradas hoje nem venda de um produto que você recolhe o ICMS, nem a prestação de serviço que você recolhe ISS. É uma operação que está numa zona cinzenta. E o IBS e a CBS, eles têm um conceito de incidência diferente, mais amplo. Então, qual que é o contexto? Todo mundo que hoje, incorporadoras, construtoras, imobiliárias e todo mundo que está nesse contexto, que é inclusive pessoas físicas que têm imóveis locados em Airbnb, todo mundo vai ser afetado, não trocando um tributo que você tinha antes por outro. Você vai passar a pagar um imposto que nem existia. Então, trago até um impacto indireto na economia, tá? Que o preço dos imóveis e dos aluguéis tendem a ser reajustado para cima, porque as empresas que trabalham com isso vão ter um custo adicional que hoje elas não têm. Então, se você é do setor imobiliário, tá aí, você precisa mais do que nunca de uma consultoria para você entender melhor esse mercado e os impactos que ele vai gerar no seu fluxo de caixa. Para finalizar com vocês dois, vamos fazer uma análise ampla, agora macro. O que vocês acharam da reforma em si, a que foi aprovada? Vocês acham que foi positiva, que foi negativa, que tinha que acontecer, que aconteceu, mas não exatamente como deveria? Qual é a primeira análise de vocês aí? Bom, então eu vou começar com o olhar bem macro, né? Daí o Plínio me complementa aqui, Plínio. Bom, esse assunto, eu já comentei, está na roda aí há algumas décadas. Né? O Brasil já perdeu algumas oportunidades de fazer uma reforma tributária. Né? Então, primeiro ponto, positivo. Né? Por que positivo? Porque saiu do papel. Necessário, né? Necessário. Né? Vai simplificar como nós gostaríamos? Não. Vai reduzir a carga tributária como provavelmente seria necessário para o crescimento do país? No primeiro momento, não. Ok? Mais necessário. Mais necessário. Já esperava isso. Certo, pois é, já esperava. Então já é um dado. Mas saiu. Né? Saiu numa transição, então não é numa canetada só. Certo? Numa transição, veja, num primeiro momento eu não entendi muito bem. E eu achava que tinha que sair num período mais curto. Mas depois lendo, conversando com várias pessoas, ouvindo, até entendendo o componente político que envolve governo federal, os governos federais, federal, estadual e municipal, né? Essas três esferas, eu entendi que, né, é um tempo necessário para essa ambientação, essa acomodação. Então, embora vá durar 8 anos, que é um tempo bastante razoável, é um tempo para essa acomodação
não é, do lado do governo, mas também para que a gente possa, não é, entender e cobrar os ajustes que forem necessários. Não é? Ou seja, em síntese, senhoras e senhores, é uma oportunidade para a gente não ser passageiro. Né? É uma oportunidade para você entender o que vai acontecer no teu negócio, dirigir o teu negócio e impactar positivamente a sociedade. Talvez, né, nesses últimos anos, poxa, eu não consigo enxergar outra coisa de mudança que teria aí algo... Oportunidade tão grande. É. Né? Concordo com você. Então eu fiquei aqui bem macro. Plínio, vamos lá, me complementa que você tem aí umas tiradas muito boas. Vamos lá. Bom, o que eu vejo de reforma tributária, né? Reforma tributária deveria acontecer, sim. Aí eu entendo que ela é válida nesse aspecto. O nosso sistema tributário atual, não só caro, ele é complexo. Né? Até trazendo uma outra informação frente ao que o Silvio trouxe das contabilidades, as empresas hoje, elas gastam uma quantidade de horas para preparar a documentação para o governo tão alta que o Brasil está em primeiro lugar no mundo em complexidade acessória, não só de pagamento. A gente está em primeiro lugar em alguma coisa aqui, ó. Não é um pódio para se orgulhar tanto. É verdade. Mas sim, a gente está no pódio. Agora, a reforma que foi aprovada, eu não vejo com bons olhos, tá? Porque por que durante 30 anos reforma tributária vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava? Porque as pessoas falavam, olha, vai impactar aqui. Ah, não, isso acaba com tudo. E voltava, e voltava. E se a gente parar para considerar o tempo em que essa proposta da reforma foi apresentada, avaliada, aprovada e implementada, foi muito rápido. Sim. O que com certeza a gente não sabe se... Será que não foram analisados ou será que analisaram, mas falava, pô, vamos tocar. Tem impactos indiretos que vão mudar completamente o cenário do Brasil. E aí eu vou dar um exemplo pontual só, porque aqui é uma conversa para muitas horas de duração. Os incentivos fiscais regionais hoje deixarem de existir vão fazer com que cidades se tornem cidades fantasmas e toda a população que vira em volta. Será que isso foi analisado? A gente escuta falar de que, olha, tem fundos compensadores que o Estado vai receber do governo federal o valor de arrecadação para suportar a queda de arrecadação. Só que as pessoas que vivem nessas cidades, nesses estados, aonde elas vão trabalhar se não tem empresa? Claro. O governo vai dar emprego para todas as pessoas do Brasil? Não tem como. Entendeu? Então, são esses... E nem a função do governo, né, Capela? E outros exemplos, na minha opinião, não foram bem avaliados e, na minha visão, muita gente vai ser bem prejudicada com isso. É isso aí. Pessoal, para encerrar, alguma pergunta que o intelecto limitado do nosso querido apresentador não fez a vocês, vocês acham que vale a pena a gente reforçar? Bom, acho que a gente passou por tudo, Marcelão. Acho que tô bem satisfeito aí com o que a gente conseguiu entregar. Passei na prova, então, gente. Pessoal, Silvião, então quero agradecer a presença de vocês. Silvio Moura, agora vamos ao contrato. Silvio, eu quero te agradecer muito aqui pela participação. Eu acho que você e o Plínio trouxe muitas informações que vão ajudar os empresários, os nossos otimizados aqui que assistem ao Time Studios, a se prepararem um pouco melhor ou ter maior conscientização, que é o grande foco desse podcast. Então, muito obrigado. Se você deixar um recado final, fica à vontade. Marcelo, primeiramente, né, agradecer aí a sua atenção, a condução bacana, né, as perguntas que propiciaram aqui a gente trocar boas ideias. Plínio, muito obrigado aqui, dividir a mesa contigo, um prazer, muito obrigado, valeu. Você que está aí nos assistindo, espero que tenha clareado um pouquinho, né, a tua visão de um assunto extremamente importante. O Pedro, que está aqui atrás, né, Pedrão? Boa, obrigado. A Grazi, que está lá também quietinha, só cuidando das contas do Instagram também. Obrigado pela atenção de todos. E, bom, nós estamos próximo do Natal, né? Será que a gente já deseja Feliz Natal ou não? Eu acho que é uma boa, né, cara? Uma boa, né? Presentão não vai ser mais imposto pra galera, né? Esse vai ser o grande imposto, né? Então, brincadeiras à parte, né? A gente espera que 2026 seja um ano abençoado, com muita saúde aí para todos, né? Mas com essa preocupação, com esse cuidado de você enquanto empresário que
também faz aí, gera emprego, tem que cuidar de outras famílias, né? Fique atento, tá ok? Certamente tem, né, muita coisa acontecendo no mercado, não deixe esse assunto se perder, né? Pensa em começar um janeiro de 26, mais preocupado com essa parte tributária, mais preocupado em conhecer teus números, né? Com certeza essa clareza vai te ajudar a dormir melhor. Valeu, até mais. Valeu, Silvião. E Plínio, agora é com você. Bom, como o Silvio falou, né, espero que a gente tenha conseguido ajudar o pessoal aí com um pouco mais de clareza sobre esse cenário e demonstrar um pouco o que a informação faz com o dia a dia de quem tem ela na mão, né? Quem tem mais clareza sai na frente, é indiscutível. De novo, né? A gente não tem que fazer o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que precisa ser feito e agora, mais do que nunca, eu acho que é um período para isso. E eu queria terminar aqui só com uma reflexão para todo mundo pensar um pouco sobre tudo isso que a gente falou, que é a seguinte, né? Se vocês pararem para pensar, existem pessoas que lidam ou estão lidando melhor com os desafios e dificuldades que você está lidando hoje? Se a resposta é sim, aí fica a minha reflexão. Será que é um problema grande ou será que é você que está sendo pequeno? Muito bom. Então, a gente enxerga que a reforma tributária, como a gente falou aqui diversas vezes, ela vai vir para todo mundo. Não vai ser mais para um, mais para outro. Vai vir para todo mundo. É uma oportunidade. Entendeu? Então, vão ter pessoas que vão crescer 300, 400, 500% com isso, e eu não tenho dúvida. Igual tem pessoas que vão quebrar. Então, escolha o lado que você quer estar. Então, fica aqui meu agradecimento. Espero que a gente tenha contribuído. Até Só logo. para encerrar aqui, 20% de desconto no diagnóstico, no laudo, né? Tá aqui de novo. Pedrão, por favor, coloca de novo pra gente o QR Code aí do laudo. 20% de desconto. Qual que vai ser a frase? Otimize 20. Pronto, Otimize 20. Já sabe que veio do Otimize Studios. Vamos gerar um cupom de desconto para você aí que quer ter esse cenário, quer entender o diagnóstico completo da sua empresa. Você também tinha feito um desconto no simulador 4 meses a mais, é isso? 4 meses a mais. A gente vai colocar anual também Vamos lá, agora eu quero... Até o dia 5, né? Lembra? Até sexta-feira. Até isso, sexta-feira. até a próxima sexta-feira. O programa vai nessa quarta-feira, dia 3. Então, fique atento, vale muito. E aí, eu tenho a minha reflexão também, que é o seguinte. A gente vai ter uma mudança, impactos financeiros. A minha grande preocupação e dúvida aqui é o seguinte. Cobre os políticos, o governo, porque a arrecadação vai entrar, o dinheiro vai entrar, e a nossa preocupação tem que ser para onde está indo esses tributos, quais impactos está gerando na sociedade, ou só está gerando para o bolso dos políticos. Essa é uma reflexão muito importante para você ter. Você tem que votar melhor e você tem que não só votar, como cobrar os políticos que você votou, porque não adianta nada a gente fazer toda essa reforma e o dinheiro ser usado de uma forma equivocada, uma forma que você não viu, e depois você vir com um discurso que, como sempre, nós contra eles, o empresário contra o prestador de serviço, quando na verdade o governo está faturando cada dia mais de 3 trilhões já faturou esse ano, né? E aí, para onde está indo? Essa grana está sendo bem executada? Então, essa é uma reflexão para você também. Quero agradecer mais uma vez a E-Conexão, nosso parceiro aqui no Otimize Cast, gestão financeira, controladoria empresarial, é uma consultoria de altíssimo nível. Está querendo evoluir o nível da sua empresa. Agradeço mais uma vez ao Plínio. Plínio, qual é o site da tua empresa, da Bart? É bartgt.com.br e a página do simulador, para quem quiser se aventurar aí, tem 7 dias grátis para todo mundo brincar e simular números aí. É simuladordareforma.com.br. Excelente. E você que está procurando um espaço para gravar o seu podcast, Otimize Studios aqui, onde a gente faz o nosso Otimize Cast. É o podcast oficial, mas aqui você tem grande condição de gravar. Você só vai chegar aqui e gravar, cara. A estrutura está pronta. Seja para o seu podcast, para o seu curso digital ou também para você que vai fazer aquele conteúdo bacana para o Instagram. Temos vários cenários aqui. Isso é muito bacana para você que quer dar mais qualidade, ganhar mais credibilidade e autoridade nas mídias sociais. Reforçando, está querendo melhorar a sua oratória, entende que a habilidade que ela se
complementa com todas as outras, não importa o que você faça, a oratória vai fazer você se desenvolver em qualquer área, ela vai agregar. Então, nós temos aqui, Pedrão vai colocar no ar de novo o link de acesso direto com 10% de desconto para o Oratória de Elite, para quem vier aqui do Otimize Cash. Pessoal, uma ótima semana a vocês todos. Muito obrigado. Um grande abraço. Fui, valeu Gra, valeu Pedro, valeu Silvião, valeu Plinio. Um abraço. Aliás, quem vai pagar o almoço hoje? Falando em economia, alguém de vocês vai pagar o almoço. Sei quem, cara. Um abraço, gente. Valeu.